Abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo 37, vamos ler até o versículo 14, que conta a história de José. Aleluias. Gênesis 37, todos acharam? É o primeiro livro, é fácil de achar aí, né? Acompanha com a gente. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, ainda um menino, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, ainda com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia má notícias deles a seu pai. E Israel amava José, ou seja, Jacó amava José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. 14, amém. Queridos, a história de José, ela é muito conhecida como José o sonhador, não é isso? Vocês já devem ter ouvido várias pregações sobre José, e com esse tema de sonhador. José foi um grande sonhador, mas o que eu quero hoje falar com vocês é a respeito desse processo na vida de José, o processo que José viveu por causa dos seus sonhos, por causa de ser o queridinho do pai, e esse processo vai levar José a um grande propósito. Por isso que o tema desta noite é: para viver um propósito, é preciso suportar o processo. Amém? Fala com esse abençoado do seu lado: para viver um propósito, é preciso suportar o processo. Pergunta a ele se ele está disposto. Diz para ele: eu estou, porque José suportou, você também vai suportar, amém?
Aleluia. Então, querido, você vai ver durante a história de José que ele passa por um processo muito doloroso. E dentro desse processo é interessante você atentar que o pai de José o chama para que ele vá à procura dos seus irmãos. Entenda uma coisa, tem processo na minha e na tua vida que o próprio Deus vai nos levar. Tem processo que iremos passar, querido, que não é culpa do inimigo. Entenda isso. José aqui fez o quê? Obedeceu. Quando seu pai pede a ele para que ele vá até Siquém, ele prontamente disse: eis-me aqui. Quantos de nós, querido, temos feito da mesma forma, nos dedicando na casa do Senhor, dizendo eis-me aqui para Deus, nos colocando à disposição da nossa liderança e vivendo uma vida de obediência, amém? E nem por isso estamos livres do processo, muito pelo contrário, o processo faz parte do propósito. E esse propósito que Deus tem comigo e com você, querido, que deixa o diabo furioso. Por que que ele vai se levantar na minha e na tua vida? Porque quando você começa a dar fruto, a tendência é o que? A árvore que dá fruto, leva pedrada. Se você, querido, começar a dar fruto, se você começar a viver o propósito de Deus na sua vida, entenda que vai ser necessário também passar pelo processo. Então você, vem comigo, para você entender tudo o que aconteceu no processo de José. Deus, ele não evita que José seja lançado em uma cova. Capítulo 39, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. Capítulo 39, no versículo de número 19. Quando o seu senhor ouviu as palavras da sua mulher, disse: desta maneira me fez teu servo, sua ira se acendeu. Então o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão. José, querido, teve vários processos. Do poço a ser vendido para os mercadores ismaelitas, até a prisão no palácio de Potifar. E é interessante você se atentar, querido, que naquele instante que José sai em busca de seus irmãos, o que me chama a atenção é que antes de José enxergar os seus irmãos, ou seja, antes de José chegar para cumprir a missão, e aqui eu já deixo uma chave para você, que Deus tem uma missão comigo e com você, sim ou não? Mas antes de você chegar para fazer aquilo que Deus quer, querido, o adversário vai se levantar. Os irmãos de José avistaram José, e diz a Bíblia que eles maquinaram a morte de José. Mas, ao mesmo tempo que eles maquinavam a morte de José, Rúben, o irmão mais velho, se levanta e diz: não tiramos a vida do nosso irmão. Vamos pensar em outra coisa, vamos fazer outra coisa. Querido, toda vez que o inimigo tentar contra a tua vida, Deus está pronto para te guardar.
Deus estará pronto para te livrar. Só que isso não vai amenizar as coisas para José. Pelo contrário, o plano agora é jogar José num buraco. Joga ele aí e ele vai morrer do mesmo jeito. Ou seja, o adversário continua tentando contra José. O inimigo usando os seus irmãos contra ele, para acabar com o propósito de Deus na vida de José. Só que, mais uma vez, eu falo para você, nós somos sementes na mão de Deus, querido. E semente, ela só cresce no buraco. Ei, esse buraco aí não é para te matar. Entenda que tem um propósito. Entenda que você vai florescer em meio ao deserto. Então, José agora, jogado naquele poço, naquele buraco, naquela cisterna, e aí vem mais um plano dos seus irmãos. Vamos ganhar em cima de José. Está vindo ali uns mercadores ismaelitas. Vamos vender José. E assim eles fazem. Então José sai do processo do buraco para ser escravo. Mudou alguma coisa? Não, querido. Talvez na minha e na tua vida também o processo tem sido assim. Você tem saído de uma situação de adversidade, mas já está indo para outra. Você tem saído de uma guerra, mas já está entrando em outra. Mas eu quero te dizer, Deus será contigo. Em todas as suas aflições, Deus será contigo. Salmo 34, versículo 19, vai dizer que em todas as aflições, o Senhor é comigo e com você. Todas, querido. Todas elas, nenhuma delas, Deus esquece de nós. Só que eu preciso continuar o processo. E muita gente desiste, muita gente para pelo meio do caminho, muita gente não suporta o processo, e é normal. Não existe super crente, irmão. Não existe super homem. Vai chegar um momento que o peso, o fardo, vai ser maior do que você pode suportar. Mas isso no teu pensamento. Porque para Deus não. Ele não nos dá um fardo maior do que você possa suportar. Amém? Se você está carregando um peso e você não está aguentando mais, você precisa confiar em Deus. Ele diz que o fardo dele é suave, seu jugo é leve. Eu preciso crer, querido. Eu preciso, em todos os momentos do meu processo, entender que ele tem dia e hora para se acabar. Porque a palavra de Deus vai dizer, querido, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Às vezes começou mal para você, às vezes a sua caminhada não está da maneira que você está esperando, você aceitou a Jesus e pensou que ia ser um mar de rosas, mil maravilhas, mas não está sendo. Está complicado, as coisas estão piorando. O cerco, o casamento, o emprego, seja lá o que for, algo está dando errado, mas não saiu do controle das mãos de Deus. Ele tem um propósito com José e ele tem um propósito com você. Até onde você vai suportar? Até onde Deus quiser. Entenda isso para a tua vida, de uma vez por todas, porque aí você ajuda a Deus a acelerar o processo. Você sabia disso?
Deus, ele acelera o processo e nós atrasamos o processo. Você lembra do povo no Egito? Escravo. A Bíblia diz que era caminho de 3 dias para aquele povo sair. E eles ficaram rodeando. Ei, querido, você vai passar por esse deserto. Logo, logo você vai sair. Deserto é caminho de vitória. As provações para mim e para a tua vida tem tempo determinado por Deus. Entenda isso. Projeta 2 Coríntios 4, 16 e 17, para você entender. Aleluia. Nós precisamos entender o processo para não matar o propósito. Amém? Eu e você, muitas das vezes, matamos o propósito de Deus. Muitas das vezes, Deus não muda a situação para poder nos mudar. Fazer a situação mudar a mim e mudar a você. Por isso que o processo, ele, na minha e na tua vida, é necessário. 2 Coríntios 4,16 vai dizer: por isso não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Deus está te renovando para você passar esse processo. Eu acho que você ainda não entendeu, querido. Deus está te renovando nessa noite, aleluia, para você passar por esse processo, glorificando a Ele. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são as causas de não sermos consumidos. A fúria do diabo contra nós é muito grande, querido. Não estou querendo te colocar medo, não é nenhum filme de terror, não, mas você tem que entender isso. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Você acha que ele quer que você cumpra o seu propósito? Claro que não, mas você vai cumprir em nome de Jesus. Versículo 17, olha o que a palavra diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Você pode glorificar ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor. Essa tribulação não é para te matar, querido, é para te fortalecer. Oh, aleluia! São muitos processos que nós passamos, querido. É porque a gente quer ver lá na frente. O bispo, para chegar onde chegou, passou pelo processo. Eu falei isso aqui, os músicos, todos eles passaram por um processo. Nós, obreiros, pastores, passamos pelo processo. Eu lembro que quando minha filha nasceu, há quase 20 anos atrás, eu estava desempregado. Mas Deus supriu tudo. Na minha mente só vinha preocupação. E agora? Como que eu vou fazer com uma filha pequena, sem plano de saúde? O pão, o leite, o remédio. Mas Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida daquele que tem propósito com Ele. E essas provas, querido, só nos faz crescer, porque aí você vai falar como Jó falou, lá no capítulo 42, no versículo 5, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Você ouviu alguém falar de Jesus, você ouviu algum testemunho muito lindo que te encantou, você ouviu alguém falando que Deus é bom e te encantou, mas agora você passa pela prova, e você vê com os teus olhos que Deus é fiel, que Deus é Deus na sua vida, porque agora você é o testemunho vivo. Agora você pode ver que você passou pelo processo, que você foi até o fim, e está de pé.
Só que, infelizmente, querido, muitos ficam no meio do caminho. Muitos se esquecem que a palavra do Senhor vai dizer, o salmista vai dizer: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Você se esquece que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chore mesmo, pode chorar, a sua alegria está perto. Aquele que semeia com choro vai colher com uma alegria. Você está entendendo? Vai colher com alegria, diz o Senhor. São as provações no meio do processo que forjam o nosso caráter. O ouro, para ser purificado, ele passa no fogo, e o fogo queima. O processo do ouro é doloroso, e você é ouro nas mãos do Senhor, querido. Você é valioso, você é valiosa. Entende, filha? Você é valiosa na mão do Senhor. Por isso que o processo está sendo doloroso. Está passando pelo fogo para ser purificada. Está passando pelo fogo para ser forjada. As lágrimas o Senhor tem colhido. Creia. A bênção de José, querido, dependia dele passar por esse processo. Quanto mais obedecemos, mais rápido passamos pelo processo. Para de questionar a Deus. Para de achar que Deus se esqueceu de você. Porque você tem que aprender. Você tem que aprender a passar o processo para viver o propósito. Tem muita gente, querido, querendo viver propósito, mas não quer viver o processo. Então a palavra de Deus diz, querido, que depois de tudo aquilo, ele chega à prisão. E uma prisão injusta, o que é pior ainda, que a injustiça, ela dói ainda mais. Poxa, Senhor, eu não fiz nada para merecer isso. Poxa, Senhor, sou teu filho, tenho ido para a tua casa, tenho te buscado, e parece que as coisas pioraram. Parece que, em vez de melhorar, só está piorando. Não deixe, querido, o seu coração se revoltar. Mas como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Romanos 8, 28 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não são algumas coisas, querido. Morreu alguém na sua família? Amém. Lá na frente você vai entender esse propósito. Não existe. Não tem como passar na prova. Não tem como ser aprovado sem antes passar pela prova. Isso a gente aprende desde pequenininho, na escola. Minha filha agora tirou a carteira. Era uma prova que ela tinha que fazer. E toda triste lá, toda preocupada. E o professor falou: ó, você está excelente. É só fazer o que você aprendeu. E no dia da prova eu levei ela e falei: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe qual o pior momento no processo? É você
esquecer do Deus que você serve. Quem passa processo confiando em Deus, passa mais rápido. O problema é que quando entramos no processo, escutamos muitas vozes. Você não vai conseguir. Desiste. Chega, acabou. Quem disse que é o fim, querido? Quem disse para você que acabou? Quando você passa o processo, confiando em Deus, você está declarando para Deus a sua confiança nele. E a Bíblia vai dizer o quê? Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, permanece para sempre. Você não vai se abalar com esse problema, querido. Eu profetizo na tua vida hoje, esse problema não vai te trazer depressão, essa luta, essa prova não vai te colocar numa cama, muito pelo contrário, você não será abalado, porque a tua confiança está em Deus. Aleluia! Não é na força do teu braço, não é no homem. A minha confiança, a tua confiança tem que estar no Senhor. Quando te jogarem no buraco, olha para o alto, porque para baixo você não tem saída, você não é tatu. Como é que você vai sair? Então olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Olha para cima, olha para o Senhor, é de lá que vem o teu socorro. Chega de viver processo cabisbaixo. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber, querido. Fala para Deus. Fale com Ele. O que Jeremias 33:3 diz? Clame a mim e responder-te-ei. Você tem clamado ao Senhor nesse processo? Você tem falado com o Senhor? Ele vai te responder. Ele vai te responder. Você será aprovado. E a vitória, quanto mais próxima está, querido, mais o inimigo se levanta. Ele é corneteiro. Quando você ouvir a corneta, é ele querendo te desanimar. Mas quando ele se levanta, é porque a sua vitória está ali, ó, pertinho, muito perto. Porque foi quando José foi jogado na prisão, querido, que a história dele mudou. Entenda uma coisa, parece que piorou, só parece, querido, porque Deus está contigo, porque foi na prisão que descobriram que lá dentro tinha um homem diferente de todos. Ei, você é diferente de todos. Você é diferente. E é na sua luta, na sua prova, que você tem que demonstrar isso. É na hora da aflição, da angústia, que nós temos que demonstrar a nossa esperança. Eu não posso me desesperar. Não vai mudar a situação, o meu desespero. Pelo contrário, eu preciso ser diferente. Potifar precisava de alguém para interpretar os seus sonhos. E buscaram vários, mas ninguém conseguiu. Só que aí tinha um diferente lá naquela prisão. Você já passou prova e ajudou pessoas no meio da sua prova? É tão bom, não é? Quando você está lá todo cabisbaixo,
E chega um irmãozinho pior que você, e você faz assim, ó, vem cá, meu irmão, eu vou orar com você, essa sua luta vai passar, mas você está na luta. Eu vou orar com você e a vitória vai chegar, mas você está querendo a vitória. Você está na prova, mas você é diferente, querido. Você é José no meio desse processo. E entenda que Deus, Ele vai te abençoar a partir do momento que você se levantar para ajudar alguém. Foi isso que José fez, querido. E a partir dali, a vida de José muda. E ele agora, que estava na prisão, ele passa para o palácio. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Você vai sair da prisão para o palácio. Você vai sair da prisão para coisas muito melhores, querido. Ei, em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. Foi o que aconteceu com José. Da prisão ao palácio. Teve o nome mudado, teve a vida transformada e teve 2 filhos. A Bíblia vai dizer que um dos filhos, por nome Manassés, significa Deus me fez esquecer. É hora de você esquecer o seu passado, os seus traumas. Deus te fará esquecer tudo que você passou, querido. É hora de olhar para frente, coisas novas chegando, novas oportunidades, novos momentos, aleluia, coisas novas irão te acontecer. Esqueça o teu passado, esqueça os seus traumas, aleluia. É isso que significa Manassés, me fez esquecer. O outro filho, Efraim, que significa Deus me fez prosperar. Para quem até pouco tempo estava na prisão, querido, agora é governador. Que prosperidade que Deus tem para mim e para a tua vida, que bênção que Deus tem para minha e para a tua vida, entenda isso. E eu não estou falando aqui de bens materiais, eu não estou falando aqui, querido, de uma casa muito linda, de um carro na garagem, não, eu estou falando de você ser próspero no Senhor, ser um homem, uma mulher abençoada, todos os dias da sua vida. É isso que Deus vai fazer, querido. Deus me fez prosperar, Deus me fez feliz. Nós temos que ser a criatura mais feliz da face da terra. E muitas das vezes a gente está vendo os crentes cabisbaixo, só chorando pelos cantos. Não, querido. Deus é Deus de alegria. Você tem que ser alegre no Senhor. Começa a se alegrar hoje. Começa a colher essas lágrimas dos teus olhos e coloca um sorriso no teu rosto, porque a história vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. É parte do processo você passar chorando, é parte do processo você passar muitas das vezes até duvidando, mas o propósito é de vitória para mim e para você, amém? Glória a Deus. Pode glorificar e aplaudir ao Senhor. Por isso que nós não podemos retroceder, querido. A Bíblia diz que se nós voltarmos, se nós retrocedemos, Ele não tem prazer em nós. Você tem que avançar todos os dias. Faça a sua parte. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? E aí eu te ajudarei. Deus quer ajudar muitos, mas infelizmente está faltando ânimo,
faltando coragem. Não foi assim com Josué? Ele não falou: Josué, levanta, tenha bom ânimo, ser forte, ser corajoso, Josué, porque eu serei contigo. Agora, como que Deus pode ser com você, se você está lá desanimado? Como que Deus pode fazer alguma coisa, se na hora do culto, você pega, entra para debaixo da sua coberta e fala: eu vou tomar esse remédio e vou dormir? Você acha que Deus vai lá mandar um anjo puxar sua coberta? Manda não, querido. Se a sua coberta cair, tem demônio lá. Levanta a mão e ora. A coberta estava aqui em mim. Foi Deus não. Deus não vai puxar sua coberta, não vai te jogar no banho, não vai te colocar a roupa para vir para o culto, não. É você que tem que fazer isso. Ser forte, ser corajoso na presença do Senhor. Passe o que passar, passe no Senhor. Para de passar o processo só chorando. Faz parte. O propósito se cumprir, faz parte você passar processo. Você quer entender um pouquinho? A Bíblia vai dizer que no processo de Mefibosete, o processo foi o esquecimento. Deus tinha um propósito com aquele jovem. A história é conhecida. Filho de Jonathan, amigo de Davi, neto do rei Saul. Aquele jovem já tinha o futuro garantido. Ele seria um novo rei de Israel quando o seu avô e seu pai morressem. Sim ou não? Estava tudo certo na vida daquele menino. O propósito de Deus na vida de Mefibosete era ele ser rei de Israel, sim ou não? Só que agora a Bíblia vai dizer que ele, numa fuga, depois da morte do seu pai, do seu avô, de toda a sua família, a sua babá correndo com ele, deixa ele cair, e ele fica aleijado dos 2 pés. Olha que interessante, querido. Depois disso, o processo dele muda. Os processos podem mudar, querido, mas o propósito permanece de pé. O que Deus tem comigo e com você permanece de pé. Agora Mefibosete já não se encontra mais em uma boa casa, com a sua família, em um ambiente agradável. Ele vai parar em Lodebar. Lodebar é terra de esquecimento, terra de ninguém. E lá ele vive toda a sua infância, toda a sua adolescência, a sua juventude, totalmente esquecido. Mas só que quando Davi reinou, Davi se lembrou de uma aliança que tinha feito com o pai desse jovem. Será que Deus fez alguma aliança comigo e com você? Será que ainda tem uma aliança entre Deus e o homem? Ele se lembra de você, querido. Ele tem você gravado na palma das suas mãos. Ele não se esquece de você. O processo de Mefibosete era o esquecimento, querido. Mas a Bíblia vai dizer que Davi pergunta a Ziba, um de seus servos: Ziba, há alguém da família
de Saul para que eu possa abençoar? Alguém? Ziba falou, tem um lá em Lodebar, manda buscar agora. Ei, querido, Deus está te chamando de Lodebar agora. Ah, você não entendeu. Deus mandou te chamar de Lodebar agora. Aleluia! Chega de ficar no esquecimento. Chega de ficar nesse processo. Porque você vai sentar na mesa do rei. Oh, aleluia. Davi preparou um banquete, querido. E enquanto Mefibosete não chegou, ninguém comia. Ei, vem logo. Vem porque eu quero fazer parte desse banquete com você. Enquanto você não chega, não sai o banquete. Você vai sair desse processo hoje, vai sair de Lodebar hoje e vai, aleluia, se assentar na mesa do rei. É esse o propósito. Por isso que eu não posso deixar de viver o processo, querido. Porque se eu paro de viver o processo, eu não chego ao meu propósito. Na vida de Moisés, o processo foi ser jogado em um rio. O mesmo rio que o faraó decretou a morte de todas as crianças hebreias. O mesmo rio que era para ser de morte, levou Moisés também para o palácio. Ei, querido, chegou um momento que a sua mãe teve que fazer a escolha. Joquebede não tinha mais como guardar Moisés, porque a criança crescia, e se fosse descoberto, ele seria morto. Agora olha a decisão daquela mãe, querido. Olha o processo que ela ia passar, de entregar o seu filho, ainda bebê, ainda criança. Então ela coloca num cesto, ela coloca aquela criança ali naquele cesto, e ele vai à margem do rio, que era para morrer, ele vai para viver. Deus quer te dar vida, vida em abundância nessa noite. Você vai passar esse processo e não vai morrer. Você vai viver para contar uma nova história. Mas é necessário fazer como Joquebede hoje. Coloca o teu problema nesse cesto. Ou seja, coloca o teu problema nas mãos de quem pode resolver. Chega de lutar com as suas forças. Chega de tentar resolver aquilo que não cabe mais a você. Foi isso que ela fez. E o processo de Moisés levou Moisés a ser o libertador do povo de Israel. Deus ainda quer te usar para multidões, querido. Você não entendeu? Deus ainda tem um propósito na tua vida para te usar para multidões. Talvez você está aí, mas eu? É você. É você que Deus ainda vai usar, muito ainda. Esse é o propósito. O propósito, para a gente finalizar, na vida de Ana, os músicos podem subir. O propósito na vida de Ana também não foi nada fácil. O processo, melhor dizendo, não foi nada fácil. O processo dela foi a humilhação. E é ruim ser humilhado. A Bíblia diz que Penina, a outra esposa de seu marido Eucana,
a perturbava diariamente. O tempo todo, aquela mulher perturbava Ana, por não gerar um filho. Ana era estéril. O próprio Deus fechou a madre de Ana. Olha aí, mais uma vez, o processo de Ana era com Deus, querido. Tinha diabo na história, não. O próprio Deus cerra a madre de Ana, e ela era constantemente provocada pela sua rival. Até o dia que o propósito se cumpriu. Mas sabe por quê, querido? Que em momento nenhum, Ana deixou de adorar o Senhor. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Você vai adorar o Senhor em meio ao teu processo. Você vai continuar adorando ao Senhor no meio desse processo, porque Ele já está gerando a tua vitória, amém? A Bíblia diz que Ana pediu um filho e Deus deu um profeta. O profeta Samuel foi muito mais além daquilo que Ana pediu. É por isso que a Bíblia diz, querido, que Ele vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então nessa noite, pare de chorar, pare de lamentar. Sabe por quê? Porque Deus ainda cuida de você. Deus ainda, aleluia, tem um propósito na sua vida. O teu milagre vai ser gerado, a tua vitória vai chegar a partir do momento que você não desistir do processo. Por que você chora, se você tem um Deus que cuida de você, querido? Em todos os momentos. E é por isso que você está aqui nessa noite. Você veio aqui passando por processos difíceis, que eu humanamente não tenho como te ajudar, mas eu tenho uma palavra de vitória para você, querido. Se você está passando por esse processo, saia do seu lugar, venha até o altar do Senhor, porque com certeza Deus vai mudar a sua história. Ele cuida de você, aleluia.